Evangelho segundo o Espiritismo. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe se atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós seja que entreis na vida tendo só um olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30, 18, 16 a 6 a 11. Meus caros irmãos, uma boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus possa abençoar a nossa reunião, assim como os nossos benfeitores espirituais, mentores da casa. Hoje nós vamos falar um pouco aqui a respeito de um texto de André Luiz, do livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier. O título é Divergências. Esse é um tema que eu acho que é muito atual para nós todos, porque, afinal de contas, nós todos somos pessoas diferentes. Apesar de termos sido criados todos iguais, simples e ignorantes, cada um de nós teve uma trajetória diferente desde a nossa criação. As nossas escolhas, as nossas crenças acabaram por moldar a personalidade de cada um de nós. E o grande desafio nosso enquanto seres humanos, principalmente encarnados, é a convivência em sociedade. Porque vocês imaginam o seguinte: tantas pessoas diferentes, com modos de vida diferentes, com visões de vida diferentes, tendo que conviver juntas em sociedade. Nós começamos convivendo com a família, com os nossos pais, posteriormente com os nossos amigos na escola, no trabalho. E essa convivência, muitas das vezes, por levarmos a vida na correria, no automático, nós não prestamos atenção aos detalhes que passam desapercebidos e muitas das vezes acabamos por cair em conflitos, em coisas desnecessárias. Então, o texto ele vem falar justamente sobre o entendimento fraterno. Será que nós, nas nossas relações do dia a dia, nós temos prestado atenção nas pessoas da nossa convivência? Será que nós ouvimos o que essas pessoas têm a nos dizer? Será que nós prestamos atenção naquele, às vezes, um minuto curto de conversa que a gente tem com um familiar, um amigo? Será que a gente realmente ouve essa pessoa? A gente está ali esperando ela acabar de às vezes nos contar uma novidade, uma coisa que aconteceu no seu dia a dia.
Ou às vezes a gente nem deixa a pessoa terminar de falar e já interrompe ela para contar uma coisa que aconteceu com a gente. Ou às vezes mesmo para criticar aquilo que a pessoa está tentando nos dizer. Será que a gente está tendo um entendimento fraterno nesse momento? E às vezes é tanta correria no nosso dia a dia que a gente não percebe que faz isso. É uma coisa automática. Está ficando cada vez mais automático a gente não prestar atenção no outro, não olhar nos olhos, não deixar que a pessoa fale sem se preocupar com o que a gente vai pensar. E muitas das vezes as pessoas vão deixando de falar aquilo que realmente pensam, aquilo que realmente sentem, e aquilo vai ficando preso dentro dela, vai criando uma amargura. Então, o texto fala muito bem que nós podemos discordar sem ofender. E hoje, assim, praticamente, com a internet, com as redes sociais, todo mundo tem opinião sobre tudo. Então, assim, todo mundo quer julgar aquilo que a pessoa está fazendo, aquilo que a pessoa está falando. Então, eu acredito que nós, tendo essa oportunidade da convivência diária com o nosso próximo, nós podemos refletir sobre a maneira com que nós estamos conduzindo as nossas relações, o nosso dia a dia, seja ele onde for, familiar, no trabalho, no nosso dia a dia. Porque quanto mais nós estivermos abertos para aquilo que o outro tem a nos dizer, mais nós poderemos saber ouvir e saber ter uma condução desse diálogo de uma forma mais adequada. Então, às vezes, um momento que a gente teria ali, passageiro, que a gente não dá nem importância, se a gente parar para ter um diálogo mais fraterno com quem está ali junto da gente, que seja às vezes na padaria, quando a gente vai comprar um pão e a pessoa, o atendente fala um bom dia para a gente, às vezes na pressa, na correria, a gente nem responde aquilo. E às vezes aquilo era importante para aquela pessoa, aquele momento ali de atenção. Por quê? As palavras agressivas estão fazendo cada vez mais parte do nosso vocabulário. Nós estamos dando às vezes mais foco nas coisas negativas. E essa maneira da gente conduzir os nossos diálogos estão cada vez mais nos distanciando uns dos outros. Às vezes, as pessoas preferem passar mais tempo no celular do que conversando com alguém que está próximo a ela. Porque talvez ela imagina que se ela for contar alguma coisa que aconteceu no dia, aquela pessoa pode recriminá-la, ou pode ter uma visão diferente, e a conversa acaba por ir para outros lados. Então, nós temos, aqui como o texto diz, nunca se discute com estranhos, geralmente sim com as pessoas queridas, né? Então, analisemos da seguinte forma: como nós podemos ouvir os nossos irmãos e discordar daquilo que eles têm a nos dizer de uma forma mais fraterna? Como será que nós podemos contribuir para a harmonia das nossas relações, discordando com respeito, com educação, com gentileza? Muitas das vezes é difícil para a gente ceder. Nós temos muita certeza
de que aquilo que nós acreditamos está certo. E às vezes a gente fica com esse complexo de sermos os donos da verdade e não arredamos o pé das nossas opiniões. E às vezes isso pode acabar em discussão, porque o meu amigo torce para um time diferente do meu, porque ele pensa diferente de mim. Ele está errado, quem está certo sou eu. Mas será que nós já nos colocamos no lugar do outro? Será que nós paramos para pensar como essas coisas podem prejudicar as nossas relações, o nosso dia a dia? A doutrina espírita, ela vem nos trazer que nós somos espíritos eternos e que o nosso caráter atual, ele não foi moldado apenas na nossa existência atual. Ele vem sendo moldado de encarnação em encarnação, de experiência em experiência. E é assim com o nosso próximo também. Então nós não podemos exigir do nosso próximo que ele tenha uma visão de mundo igual à nossa, porque nós enxergamos o mundo de maneira distinta. Nós temos uma bagagem diferente daquela pessoa que está ao nosso lado. Então nós temos que aprender às vezes a ceder, a não querer partir sempre para o confronto, para a contradição. Como eu disse anteriormente, ouvindo mais, prestando mais atenção, às vezes no problema que uma pessoa tem e às vezes não tem coragem de se abrir com ninguém. Então, meus caros irmãos, nós devemos evitar o conflito. E como nós podemos evitar o conflito? Pensando em coisas que sejam mais construtivas, tendo um dia a dia mais saudável naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, nas nossas leituras, nas notícias em que a gente vai focar as nossas atenções, porque o nosso ambiente atrai aquilo que a gente está buscando. E essas divergências com os nossos próximos, elas são frutos daquilo que a gente vivencia no nosso mundo interior. Se eu sou uma pessoa que eu tenho muitos conflitos internos, se eu sou uma pessoa negativa, que eu penso que vai dar tudo errado, a tendência é que eu exaspere isso para as pessoas que estão ao meu lado. E isso vai prejudicar demais as nossas relações. Talvez nós temos um objetivo de dar um bom conselho para um amigo que a gente está vendo numa situação difícil, que a gente sabe que aquilo não vai acabar bem. E às vezes a gente não consegue. A gente fala, amanhã eu vou ligar para o fulano. Eu vou falar com ele, eu estou precisando falar com ele. Só que esse amanhã nunca chega. A gente tem sempre outra coisa para fazer. E a gente acaba por empurrar para frente os nossos compromissos que são lá de trás. Essas pessoas que estão na nossa convivência hoje são oportunidades que nós estamos tendo de, às vezes, reparar coisas que nós fizemos errado lá atrás. Então, nós temos que enxergar nessa encarnação, nessa vida atual, uma oportunidade de melhorar as nossas relações, principalmente com quem está próximo da gente. Uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, às vezes faz uma diferença muito grande. Ainda mais hoje, em tempos tão difíceis, como a pandemia que nós estamos enfrentando,
muitos de nós perdendo pessoas queridas, que às vezes se pegam pensando: e se eu tivesse agido diferente com o fulano? Hoje, infelizmente, eu não tenho oportunidade de estar aqui do lado dele, às vezes pedindo desculpa por uma situação em que eu tratei com rispidez, ou às vezes, quando a minha mãe me chamou: ô meu filho, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu falei: não mãe, agora eu não posso, eu estou atrasado, eu tenho compromisso, depois a gente fala, depois a gente conversa. Então nós temos que começar a pensar: e se não tiver o amanhã? E se nós não tivermos a oportunidade de vivenciar aquele momento, de estar ali disponível para aquela pessoa, de ouvi-la, de entendê-la, ou às vezes, mesmo de estar ao lado dela, sem dizer nada. Vamos aproveitar e fazer essa reflexão, imaginar como nós estamos no nosso dia a dia, como estamos tratando as nossas relações. Se nós estamos realmente gastando o nosso tempo de uma maneira adequada, se realmente a gente está tão apertado de tempo assim, que não tem um momento para ter uma pequena conversa. Nós que já somos pais, um momento de brincar com os nossos filhos. Hoje, tantas coisas eletrônicas, tantas telas para a gente se distrair. Será que a gente ainda brinca ainda? 5 minutinhos ali, para criança isso faz uma diferença tão grande. E nós já fomos criança um dia, nós já tivemos essas necessidades que a correria do dia a dia nos fez esquecer. Tem um pequeno texto aqui de Emmanuel, do livro Pronto Socorro, que é muito interessante, se chama Paz e Compreensão. Ele é bem curtinho. Não digas que a tua casa ou a tua família estão em discórdia, incapazes de oferecer-te tranquilidade. Se consegues perceber semelhante situação, isto é sinal de que já dispões dos recursos precisos a fim de seres o exemplo da compreensão e da paz, em auxílio aos corações, junto dos quais a sabedoria divina te chamou para viver. Então, meus caros irmãos, vejam bem, muitas das vezes nós reclamamos não ter paz no nosso lar. Mas qual o nosso papel nisso? Será que nós só enxergamos os defeitos alheios? Será que nós somos tão perfeitos ao ponto de não poder fazer uma reflexão, olhar para dentro e perceber aonde nós podemos ajudar? O que nós podemos contribuir para que o nosso lar seja um lar de paz, de harmonia? Vamos parar e refletir um pouco, pensar qual seria o nosso papel, de que maneira nós podemos contribuir para que nós mesmos venhamos a ter mais paz. Às vezes a gente se preocupa muito em olhar o defeito do outro, em apontar o defeito do outro.
Só que nós não nos olhamos no espelho. Nós não procuramos enxergar em nós os nossos próprios defeitos. Tem uma historinha, para finalizar aqui, do Chico Xavier, que eu me lembrei. Certa noite, lá na casa da prece, uma senhora estava na fila para poder conversar com o Chico, e no momento que ela se aproximou do Chico, ela disse para o Chico: Chico, eu preciso te dizer uma coisa. Meu marido é uma pessoa maravilhosa. Eu amo muito ele. Ele é um bom pai, um bom companheiro, um bom marido, um bom filho, um bom patrão. Só que ele tem um defeito muito grave. E o Chico, esperando ela falar sobre o defeito, ele não é espírita. O Chico, com aquele olhar terno, que lhe era característico, olhou bem para ela e disse: olha, se o seu marido é tudo isso que você diz, ele não precisa ser espírita de jeito nenhum. Já está bom demais. Então, muitas das vezes, a gente quer que aquela pessoa seja do jeitinho que a gente espera que ela seja. E a gente não respeita quem ela é de verdade. A gente não aceita quem ela realmente é. A gente gostaria que ela fosse do jeito que a gente espera. Só que às vezes ela já é boa demais, do jeito que a gente precisa, ou às vezes até mais do que a gente merece. Então vamos ficar com essa reflexão, vamos pensar no nosso dia a dia, como estão as nossas relações com os nossos semelhantes, com os nossos próximos, imaginar de que maneira a gente pode melhorar a cada dia mais. Que Jesus nos abençoe a todos.